Quanxi retorna e acaba com todos os demônios das armas, obliterando eles em questão de segundos. É então que a segurança pública encurrala a igreja de Chainsaw Man e deixa Izumi sem saída. Com isso, os planos de Giga-chan foram completamente frustrados. Ou será que não? E tudo isso já estava planejado na estratégia deles? Bom, é tudo isso que vocês vão ver aqui nesse vídeo sobre mais um capítulo de Chainsaw Man. Cola aí com o Mano Joe e bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man, dessa vez o capítulo 143, auto-intitulado Boo! Antes de mais nada, já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que vão compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. E vamos direto para esse vídeo, porque aqui nós vamos analisar cada personalidade dos demônios das armas, suas particularidades que a gente conseguiu perceber através do seu modo de falar e também do seu modo de agir. Outra coisa, nós temos a confirmação que os híbridos, eles são imortais e não envelhecem. Além de também a grande volta de Quanxi e talvez os planos de Giga-chan, os planos que ela tem escondido até mesmo da igreja do Chainsaw Man. Por isso, pessoal, sempre fique nesse vídeo até o final e bora lá! Bom pessoal, nosso capítulo vai começar com o demônio da lança conversando com o Sugou Miri e também aquela outra garota que nós ainda não tivemos o seu nome revelado. Ele chega a chamar os dois de crianças, o que nos dá a entender que ele é o mais velho dentre os três e que eles foram instruídos a matar as pessoas e essas pessoas deveriam gritar o mais alto possível. Por isso, o grande foco deles seriam as mulheres e as crianças, principalmente cortando seus braços e pernas, porque é a primeira coisa que a pessoa acaba vendo quando ela é atingida. Assim elas gritariam muito alto e nós percebemos que ele diz que eles têm a voz soprano, ou seja, uma voz mais aguda, uma voz estridente. Com isso, as crianças, logicamente, juntamente com as mulheres, fariam um grande alarde. Claro, isso tudo para chamar a atenção do Denji e chamando a atenção do Denji, principalmente com crianças e mulheres, ou seja, os seres mais indefesos, vamos colocar assim, ativaria, quem sabe, o senso de justiça do Denji, visto que ele sempre quer proteger mulheres e crianças. Parece que o Denji, ele tem essa particularidade. As mulheres a gente já sabia, mas talvez até mesmo as crianças, visto que ele tem cuidado esse tempo todo da Nayuta. E se ele cuidou dela nesse tempo todo, é muito possível que ele tenha um grande apreço sobre as crianças. Outra coisa que vale a pena ressaltar é a personalidade do demônio da lança. Ele parece, pelo modo de falar, pelo modo de agir e nos seus trejeitos, no modo de movimentar ali suas mãos, a hora de fumar e tudo, ser bem pontual, ser o típico cara que é bem rígido, bem certinho, seria aquele tipo chefe assalariado que sempre quer as coisas na hora marcada, que tem todo aquele espaço, por exemplo, para ele fumar e fazer esse tipo de coisa, e é um cara mais sistemático. Essa pelo menos parece ser o tipo de personalidade dele. É aí então que a menininha que está do lado dele se incomoda por ter sido chamada de criança e o Sugou Miri, ele já começa a ficar meio assim, principalmente por acabar com mulheres e crianças. Então ele começa a parar pra pensar, meu, será que o que eu tô fazendo na verdade é certo? E talvez o incômodo do Sugou é principalmente porque ele é o mais novo entre eles, então ele é o mais novo que se tornou em um híbrido. E se ele é o mais novo que se tornou em um híbrido entre eles, logicamente ele ainda tem um pouco de empatia, ele tem ainda um pouco de cuidado com as pessoas ao redor, como crianças e tudo mais, e como vamos ver ao redor desse capítulo. E teoricamente falando, o cara da lança e a mulher do chicote, basicamente eles são mais velhos, eles são híbridos há mais tempo. E aí nós temos ainda uma teoria de que a Quanxi é muito mais velha, passando ali dos 100 anos de idade. Mas bom, vamos continuar aqui nosso capítulo quando a demônio do chicote, ela começa a falar que ela tem já 82 anos, que ela está longe de ser uma velha, mas ela chega a mencionar, e aí a gente já tem algo bem concreto para dizer que os híbridos, eles não envelhecem, são fortes e imortais, fazendo com que eles sejam uma espécie, vamos dizer assim, mais evoluída do próprio ser humano. Então, ela acredita que ela foi escolhida por Deus por conta disso. Afinal, ela é um ser um tanto quanto
divino. Nisso o cara da lança fala que essa é uma boa forma de pensar, então o massacre que eles estão prestes a fazer simplesmente é uma mensagem divina, e esse é um bom meio de se raciocinar daquela forma. Nisso a gente pode perceber, além da personalidade do cara da lança que eu já mencionei, agora vamos falar um pouquinho sobre a personalidade da mulher do chicote. Ela já parece ser uma pessoa muito, vamos falar assim, uma pessoa bem desapegada sobre tudo e também com um senso de superioridade a partir dos outros humanos que estão ao seu redor. Já que ela é imortal, ela não fica mais velha, então a aparência dela sempre vai ser aquela, uma moça bonitinha, vamos dizer assim, e que embora ela possa morrer em um ou em outro momento, ela vai reviver normalmente porque ela é imortal no final das contas, só precisa do gatilho para se ativar a sua arma. Outro detalhe é que ela parece ser bem desleixada em comparação com os outros. Já no Sugou Miri, a gente já pôde perceber um pouquinho mais das coisas dele, é um ser extremamente manipulável, parece um tanto quanto novo, assim como o próprio Denji, então provavelmente ele é mais ingênuo mesmo, mas a partir do momento que algumas pessoas dão algo em troca pra ele que ele quer muito, provavelmente ele é facilmente manipulável pelos outros, ou seja, ele é facilmente manipulável por coisas que ele gosta, pela sua liberdade. Porque é então que vai bater às 5 horas, que seria o horário exato onde eles deveriam agir, lá nas lojas de departamento dentro daquele shopping, aparentemente. E aí então o Sugou ele fica olhando ali pro relógio, ele fica meio incomodado com aquela sensação, porque ele vai ter que ferir crianças e ver as crianças gritando e tudo, talvez lhe remeta ao seu próprio passado. Então ele já tenha visto isso acontecer diversas vezes, até porque ele é um demônio da arma, pode ter sido utilizado em guerras, e por conta disso ele fica se questionando se ele deve ou não deve fazer. Mas quando ele olha ali para sua mão, ele fala: bom, eu sou uma arma e bom, eu tô sendo usado por uma boa causa e emprestando meu corpo para essas atitudes, mas tudo vai ficar normal, não é? E então que uma criança acabou caindo ali no chão, ele fica meio assim porque ela começou a gritar, e aí ele já imaginou: putz, grilo, vou ter que ficar ouvindo isso daqui tudo direto. E aí todos eles se preparam quando ocorre o badalar ali dos sinos das 5 horas. O relógio toca ding dong e em apenas 2 badalares aparece Quanxi, detonando todos os demônios das armas. Detalhe que ela corta todas as coisas que poderiam fazer eles se transformarem em armas. Então, por exemplo, se ela corta ali a cordinha do Denji, impedindo, por exemplo, que o Denji puxe a cordinha, ou então ela corta as 2 mãos do Denji pro Denji não puxar a cordinha, impediria o Denji de se transformar em Chainsaw Man, certo? Então a mesma coisa ela faz com todos os demônios das armas. Porém, ela acaba falhando um pouquinho na parte do Sugou Miri, que não é cortado ali a sua mão num primeiro momento, porque ela arranca as pernas, mãos do lança, arranca a cabeça ali do demônio do chicote, que simplesmente sai voando falando: é hora do show! E realmente é hora do show. E é aí então que o Sugou ele consegue se transformar, porque ele conseguiu ali ativar a sua arma da sua espada, xinga a Quanxi de desgraçada, mas a Quanxi é muito forte, e aí ela vai lá, corta a cabeça dele, detona e acaba com todos eles. Olha ali pra criancinha que tava lá no chão chorando e diz: "Buh!" Dá um sustinho na criança que sai correndo com medo simplesmente absurdo. E aqui nós trazemos também a teoria de que a Quanxi deve ter mais de 100 anos. E por que isso? Porque desde quando ela encontrou Kishibe lá no passado, ela sempre manteve o mesmo rosto. E agora, sabendo que os híbridos não envelhecem, a probabilidade dela ter mais de 100 anos é muito possível. E vocês, pessoal, qual o palpite para a idade da Quanxi? Eu aposto em meios de uns 110 anos, 120 anos por aí. Porque, bom, continuando o nosso capítulo, a Quanxi liga lá pro pessoal da segurança pública, confirmado, ela está unida com o pessoal da segurança pública, provavelmente o Katana Man e a Reze também, mas se eles não estiverem, pode ser que eles estejam com outra organização, ou trabalhando, ou então vivendo apenas as suas vidas, até porque eles são imortais e nunca vão morrer. Bom, de toda forma, a Divisão 7 vai invadir aquele local 20 minutos depois da mídia divulgar tudo que está acontecendo, e a mídia divulga que houve um tiroteio na loja de departamentos. E eu não sei se isso é mentira, porque em nenhum momento, quando a Quanxi age, não tem nenhum barulhinho ali de tiro. Então, provavelmente eles inventaram isso pra mídia divulgar ali pro povo, e também aproveitando essa deixa pra culpar de vez a igreja do Chainsaw Man, que tinha alguns objetivos malignos ali dentro. De toda forma, pode sim ter ocorrido um tiroteio
tiroteio desde que tenham outros membros da igreja do Chainsaw Man lá dentro, além do Balen, o demônio da lança, o Sugou e também o demônio do chicote. Então pode ser que tenham outros, ou então a segurança pública inventou apenas para noticiar na mídia, e noticiando na mídia, depois da supressão que eles conseguiram fazer, eles aproveitaram esse momento também para acabar com todos eles. E aí nós trocamos de cena, e quando nós trocamos de cena, estamos lá na igreja do Chainsaw Man, um velhão ali que parece ser um tipo de fiel, alguma coisa assim, tá assistindo a TV e fala: putz grila, se eles descobrirem que as armas estão aqui, ou várias armas estão aqui, nós estamos lascados, eles vão vir até aqui, então a gente vai ter que se preparar para uma guerra. Então ele fala pro Iseomi: Iseomi, é o seguinte, tem armas aqui e tudo mais, vão vir caçar a gente, então fala para todo mundo que tem treinamento de batalha e ir diretamente lá pra capela, provavelmente para se organizar e lutar contra a segurança pública. O Iseomi não tá sabendo de nada disso, não sabia que tinha arma, não sabia de nada que estava acontecendo, fica desesperado e nós terminamos o capítulo ali. E isso demonstra muitas coisas. Eles todos estão sendo manipulados. Os demônios das armas, provavelmente o Balen e até mesmo o demônio da lança, são os caras mais indiferentes. A sua grande personalidade se trata da sua indiferença com os outros, focando apenas em si mesmo. Até porque são imortais e são seres divinos. Eu acho que não tem nada aqui de religião ou de loucura religiosa, e sim apenas manipulação, cada um de acordo com o que quer fazer. Seria basicamente como o próprio jogo político. As pessoas falam alguma coisa lá na política, mas na verdade elas estão todas te enganando. No final das contas, são todos ali unidos consigo mesmos e simplesmente muitas vezes proferem de uma suposta fé para poder te iludir, te enganar. E bom, usando tudo isso como base, a probabilidade da Kiga ter os seus planos destruídos é exatamente 0. Aí você me pergunta: como assim 0, Joe? Ela acabou de perder tudo ali. Bom, primeiro, nós não sabemos se realmente a Kiga foi quem mandou acontecer tudo isso, se não foram os demônios das armas que estão mandando ali em algumas coisas e ela apenas está vendo e deixando eles fazerem do jeito que eles quiserem. Isso tudo nos mostra que ela quer provocar uma briga entre a segurança pública e também a igreja do Chainsaw Man, os fanáticos contra o próprio governo, fazendo com que comece a ocorrer guerras, e ocorrendo guerras, brigas, quem é que pode nascer dessa forma? Isso mesmo, Yoru. O seu poder pode aumentar com tudo isso. O objetivo talvez nem tenha sido, no início, o Chainsaw Man, mas sim aumentar o poder da guerra, aumentar o poder da possibilidade de ter armas para se proteger, e aí sim o plano de Kiga começa a tomar forma, porque com o caos instaurado e a briga de um lado e de outro, tem uma pessoa nesse meio do caminho, tem uma pessoa que ainda não decidiu para onde vai, se vai para um lado, se vai para outro, que é o Chainsaw Man. E o Chainsaw Man sendo usado pela segurança pública ou então pelo pessoal da igreja do Chainsaw Man, é claro que vai ser uma grande força, principalmente pelo seu poder de apagar os nomes, apagar a existência dos nomes das pessoas, dos demônios ou quem quer que ele coma. Então o plano de Kiga talvez não tenha sido só enfraquecer o Chainsaw Man, mas também fortalecer o demônio da guerra. Com isso, talvez ele ficando mais forte do que o Chainsaw Man e pegando o Chainsaw Man como arma, ele terá um grande aliado. E aí a Kiga, controlando Asa e Yoru, até porque ela é a irmã mais velha, ela poderá lutar contra o grande mal que talvez não seja o Pochita, ou seja, o Chainsaw Man. Então gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa teoria, gostaria de saber o que acharam da personalidade ali dos demônios das armas, se vocês acham que bate o que eu cheguei a mencionar aqui pra vocês. As caras e bocas deles pra mim foram bem claras, né? E eu acho ainda que o Swordsman, ou seja, o Sugou Miri, ele vai chegar e vai falar: não quero mais fazer parte da igreja do Chainsaw Man, quero ficar do lado do Denji. Talvez seja um amigo e provavelmente quem conseguiu proteger o Denji do Balen sem ele precisar se transformar em Chainsaw Man foi a própria Mifune Fumiko. Então não é agora que ela vai morrer, mas talvez mais pra frente, principalmente depois do capítulo passado. Bom, Joe tá indo nessa, até uma próxima e valeu!